Oi, gente, tudo bem? Olha, tô aproveitando. A mamãe aproveitou, né, filho? Que hoje tem dia de festa. A mamãe tá toda maquiada, tá toda bonita pra gravar um programa, né? Vamos aproveitar a maquiagem, gente. Como a gente recebeu muitas perguntas relacionadas à alimentação, e eu já havia dito isso no programa passado. Oh, não! Também a peninha tentadora. A gente resolveu. Eu convidei uma profissional que entende da matéria, entende do assunto, pra conversar sobre isso. Pronto, resolvi, tirei a peninha. Ai, 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 a peninha da mamãe, bonita. Bom, a gente acredita que a alimentação, desde a gestação, tem uma influência enorme no desenvolvimento do bebê. Na verdade, eu até quero falar sobre isso, que eu achei interessante, que eu andei lendo, sobre os 1000 dias de vida da criança. Eu quero, inclusive, falar sobre isso agora, entendeu? Andréia, responde pra gente aí um pouquinho sobre essa alimentação durante a gestação, né? O que você pensa sobre isso e esses 1000 dias de vida, o que é isso? Pra você que tá me assistindo agora, tá gravidinha e quer saber como foi a minha alimentação durante a gestação, a gente vai botar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu já falei sobre isso em um outro momento aqui no canal. Então, o link vai estar na descrição do vídeo. Se foi a alimentação que eu fiz, você deve conversar com um profissional que acompanha você, obviamente. Então, Andréa, conta pra gente aí o que você pensa sobre a alimentação durante a gestação e o que é isso de os 1000 primeiros dias de vida da criança. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a nutrição é fundamental na gestação. Eu acho que isso é o ponto-chave de toda a nossa conversa. A alimentação da gestante deve ser mais variada e equilibrada possível, sempre optando por alimentos mais caseiros e mais naturais. Posso comer de tudo? Pode, desde que você opte por alimentos mais saudáveis. Uma dica que eu gosto muito de falar aqui, meninas, eu tenho sempre trabalhado no meu livro, nas minhas redes sociais, é a questão de equilibrar os grupos alimentares. Eu acho que isso é fundamental para a gestante. Quando você vai fazer um lanche, quando você vai fazer o seu prato, a sua refeição principal, misturar todos os grupos. Então não comer isoladamente só carboidrato. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês compreenderem. Quando eu faço um café da manhã e eu coloco ali uma granola caseira, que tem frutinhas secas, castanhas, oleaginosas, a granola em si, a gente tem o carboidrato, a gente tem as vitaminas, os minerais, as fibras, e a gente coloca, por exemplo, uma coalhada ou um iogurte natural nessa mistura, e aí você adiciona a proteína. Então eu gosto sempre de orientar nos lanches, principalmente, colocar os 3 grupos alimentares. Uma outra dica nesse sentido é colocar de tudo no seu prato na hora do almoço, as verduras, os legumes, os cereais, e aí pode ser um arroz integral, pode ser uma aveia, pode numa receita, numa torta com legumes e carne, colocar o grupo das proteínas, que são o grupo das carnes, ovos, e colocar todos os grupos alimentares e fazer um prato bem feito, equilibrado, sem excesso de um ou outro grupo. O que a gente não quer é fazer um pratão de arroz e não colocar uma verdura, uma fibra. Então faça o seu prato de maneira equilibrada. Faça 4, 5, 6 refeições por dia, e isso também é muito variado, meninas, porque algumas mulheres precisam mais. Outras mulheres no início da gestação têm muito enjoo e não conseguem comer num volume um pouco maior, mas também não é interessante ficar com o estômago vazio. Então faça pequenas refeições ao longo do dia, de forma que você coma, não fica extremamente cheia para não ter azia, regurgitação, que também é muito comum na gestação. Fracione essa refeição em lanches, 2 lanches, 2 refeições principais e, se necessário, algum snack saudável nesses intervalos. Muitos estudos, especialmente nesses últimos anos, têm abordado muito a questão dos primeiros 1000 dias de vida. E o que são 1000 dias? É do período da fecundação até essa criança completar 2 anos. Como o período pré-gestacional também é muito importante, eu acabei de explicar para vocês, hoje já tem se falado em 1090 dias, um pouco mais, na expectativa de que essa mulher se prepare pelo menos alguns meses antes, tomando vitaminas, que são fundamentais para a gestação. Mas dentro da gestação, no período de 1000 dias, ou seja, da fecundação, do momento que você ficou grávida até o seu bebê completar 2 anos,
Esse tempo se constitui nos primeiros 1000 dias de vida, é um período ouro do desenvolvimento humano. E é muito simples a gente entender por que isso acontece, né, meninas? É só a gente parar para perceber o quanto de mudança acontece na vida da criança, desde o momento que ele é uma célulazinha até ele se tornar uma criança de 2 anos. Então, a quantidade de células que são multiplicadas a cada dia, a cada minuto, as sinapses, as conexões cerebrais que acontecem nesse período, uma criança de 2 anos já tem um cérebro quase do tamanho de um adulto. Então, tudo que acontece nesse período é muito intenso e requer nutrientes específicos, adequados, em doses adequadas e um estilo de vida saudável. A ciência está mostrando que o que a gente faz com a criança nesse período vai ter repercussões para a saúde dela para o resto da vida, e isso é muito importante. Então eu digo sempre nas minhas redes sociais, no meu livro, para os meus pacientes, e quero compartilhar isso com vocês aqui no canal da Kelly Key. A gente precisa plantar a saúde dos nossos filhos nesse período. Não que depois a gente vai se descuidar, não. Mas a gente precisa, nessa fase, intensificar esse olhar, porque é um período ouro do desenvolvimento humano. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu tomava café, né? Mostrei a minha refeição e tal, e tinha café. As pessoas perguntavam se eu tomava café, se eu bebia cafeína. Eu fazia algumas receitas com gengibre, né? Que eu tomei muito suco verde durante a gestação. E também usava canela. E as pessoas ficavam muito em dúvida. Kelly, você pode comer gengibre? Pode comer canela? O café, como é que faz? Então eu procurei aí uma profissional para falar sobre isso. Andréia, por favor, tira essas dúvidas da gente. O que você quer, Tuca? Pode, não pode? Responde aí. Na gestação, a gente prioriza muito a segurança alimentar, para que não tenha risco para o bebê, nem risco para a mamãe. Então, a gente orienta a consumir carnes bem passadas, porque a carne crua, ela pode estar contaminada, ela pode levar a uma contaminação, uma infecção para você e para o bebê. A gente orienta a consumir queijos pasteurizados, não consumir os queijos crus, e aí não apenas eles, mas, por exemplo, se você vai numa padaria, vai comprar um patê que esteja ali exposto, esse alimento exposto, você corre muito risco dele estar contaminado. Ovo cru não deve consumir, então a gema sempre bem passada, pelo mesmo risco de contaminação que eu já falei para vocês. A gente precisa tomar muito cuidado na gestação com a cafeína, com o consumo de cafeína, e aí eu falo do café, de suplementos à base de cafeína, de chá mate, chá verde, são produtos que contêm cafeína, e a gente já sabe que a cafeína passa pela barreira placentária. Algumas recomendações dizem que uma dose pequena de 200 a 300 miligramas de cafeína, o que equivaleria talvez 2 xícaras pequenas de café por dia, não haveria problema. Mas eu sempre oriento a não consumir a cafeína. Eu acho que isso dá uma segurança melhor pra gente em termos da estimulação cerebral do bebê. Uma dica muito interessante é em relação ao que pode e não pode consumir na gestação, em relação ao gengibre, porque muitas grávidas acham que não podem consumir o gengibre por ele ser termogênico, mas podem consumir sim numa quantidade pequena. A gente fala até 1 grama por dia de gengibre, especialmente naquela fase dos enjoos, é bem interessante. Então você pode fazer uma vitamina no suco e colocar um pouquinho de gengibre ralado para melhorar esse sintoma dos enjoos, especialmente no início da gravidez. Eu não preciso falar a gente já citou aqui em outros momentos a questão da qualidade da alimentação. Então, quando eu penso que uma grávida tem que ter uma alimentação adequada, saudável, eu contraindico produtos que não são saudáveis. Então, refrigerante, aí eu falo que não é a grávida que não tem que tomar refrigerante, é a grávida, é o papai, é a família inteira. Produtos extremamente industrializados, ultraprocessados, a gente precisa deixar bem longe da nossa vida, especialmente na gestação. Durante a amamentação, agora, né, falando durante a amamentação e seguindo algumas perguntas que a gente recebeu aqui no canal, eu não fiz também uma grande dieta, né, para perda de peso, porque eu ganhei 20 quilos na gestação. Então, assim, uma média de 20 quilos, né? Porque a última semana eu não me pesei, cheguei em 17 e tal, e depois parei de me pesar, mas eu inchei muito. Então, com certeza eu cheguei lá. Então, assim, eu não fiz uma grande alimentação
de dieta para perda de peso durante a amamentação, porque o meu médico achava que eu deveria manter o consumo de carboidrato um pouco mais elevado, gordura também para a produção do leite, e todo mundo sabe aqui que o Arthur, por vontade própria, resolveu parar de mamar aos 6 meses. Então a gente vai falar disso tudo aos pouquinhos aqui, vou abordar tema a tema. Então eu quero falar sobre essa alimentação durante a amamentação. No pós-parto e na lactação, a alimentação da mulher também deve ser o mais variada, equilibrada possível, comendo comida de verdade. Tem muito mito envolvendo essa fase. Muitas pessoas que dizem, come isso que faz bem para o bebê, aumenta a produção de leite, toma cerveja preta, você vai consumir canjica, e tem muitos mitos envolvendo essa história do que a mulher come para a produção do leite. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para a gente ter bastante leite materno, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar, e aí vocês vão me dar a razão de que não é fácil, porque é o quê? Tentar ficar o mais tranquila e relaxada possível, o que é quase impossível para quem tem um bebê recém-nascido no colo, especialmente para as mamães de primeira viagem, porque a gente fica muito ansiosa, muito estressada, e essa produção de adrenalina que é causada pelo estresse diminui a produção do leite materno. Então, meninas, se vocês puderem, tentem organizar a vida e a família de vocês para ficarem o mais tranquilas possíveis. Conversa aí com o marido, conversem com uma rede de apoio. O mais importante é ter uma rede de apoio, às vezes é uma mãe, uma amiga, alguém, um profissional, alguém que pode te dar um suporte para você descansar quando você está ali amamentando seu bebê. O bebê dormiu, você dorme também, e aproveita o tempo que você não está amamentando para dar uma relaxada, tomar um banho gostoso. Isso ajuda muito na produção do leite materno. Então, ficar relaxada. A outra questão é tomar bastante líquido. E é fato, porque o leite materno é líquido e você precisa ter bastante líquido no seu organismo para produzi-lo. Por isso, o mito de dizer assim, come uma canja de galinha, comidas muito temperadas, muito salgadas, porque elas aumentam a sede. Você bebendo mais água produz mais leite. Então, espalhe a garrafa de água pela casa, faça uma água aromatizada, sucos de frutas naturais, não precisa adicionar açúcar, coloca a fruta mesmo no suco, aquele suco integral, sem filtrar, sem peneirar, para você consumir esse líquido, aquilo que você gosta e que é saudável e que vai aumentar a sua produção do leite materno. E aí, meninas, é ter uma alimentação bem equilibrada. Posso comer de tudo? Pode comer de tudo saudável com moderação. Então, o que a gente contraindica nessa fase? E aí tentar derrubar esses mitos. A gente contraindica o excesso de leite. Então, é uma fase que se você precisa tomar um cuidado em relação ao leite de vaca, porque tem inclusive aumentado muito a incidência de alergia à proteína do leite de vaca. Eu não mando tirar o leite de vaca ou os derivados de leite de todas as pessoas, porque cada organismo é um. Algumas pessoas não toleram e outras não. Então, o bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, e a mãe tem que fazer total exclusão da dieta de leite de vaca, da proteína do leite de vaca e de outros animais e de qualquer tipo de derivado. A mãe de um bebê que não tem essa alergia, ela não precisa excluir totalmente, mas ela deve consumir com moderação. Então pode consumir um queijo, pode consumir um iogurte natural, uma coalhada, pode fazer uma receita que tenha leite, é só não exagerar, meninas, porque o exagero aumenta essa sobrecarga, esse excesso do leite que é ruim nessa fase, ok? Alguns alimentos como castanhas, oleaginosas, cacau, o amendoim que muitas pessoas consomem, o ovo, são alimentos mais potencialmente alergênicos. Quer dizer que eu não possa comer enquanto estou amamentando? Não, não quer dizer. Você pode consumir. Mas o que eu aconselho é o seguinte, algumas pessoas excluem totalmente, são radicais, e outras exageram. Então são mães que o tempo todo estão comendo uma castanha, o tempo todo estão comendo uma oleaginosa, ou comem 3, 4, 5 ovos por dia. Então isso a gente não recomenda. Então não precisa excluir esses alimentos, mas fique atenta para consumi-los com moderação. Agora, se você percebe que determinados alimentos causam desconforto em você e também no bebê, é aquele bebê que quando você come uma comida um pouco mais pesada, uma carne com muita cebola, um feijão, e que você percebe que o bebê à noite fica mais incomodado, então avalia, reflete se aquilo que você está comendo não causa algum tipo de sintoma no bebê. Se não causa, ok, a alimentação
tranquila, saudável, equilibrada para todo mundo. Mas se você tem sinais, você mesmo tem sinais, ou o seu bebê mostra sinais, aí eu acho que vale a pena reavaliar, de repente junto com o seu nutricionista, para poder ver substitutos daquele grupo alimentar para você, ok? Outra coisa importante que eu quero falar também, como estocar leite, né? Pra mim não foi um processo tão fácil assim, sabe? Eu não conseguia estocar muito, então ele mamava e depois na hora de tirar eu já não tinha tanto leite pra tirar. Não era assim tão fácil. Eu quero entender como é a forma correta e quanto tempo a gente pode deixar congelado pra utilizar. Para estocar o leite materno, o que é necessário? É necessário você estar higienizada, você ter recipientes, vidros mesmo, esterilizados em casa, fervidos. E aí você vai fazendo a ordenha manual desse leite, coloca nesse vidrinho que foi esterilizado, coloca uma etiquetinha com a data, com a hora que você começou a ordenhar, a hora que você terminou, aliás, de ordenhar e colocou esse leite no freezer. Então vamos dizer que você, nesse dia, nessa manhã, você colocou lá a data e ele foi para o freezer. E aí você vai fazendo pequenos volumes desse leite e deixando no freezer. Amanhã, se você vier e ordenhar mais um pouco pela manhã e você quiser complementar aquele volume para chegar ali no volume de 120, 150 ml, o que você vai fazer? Vai ferver um copo, um outro vidro, você pode ordenhar da mesma maneira e colocar lá nesse freezer junto com outro leite que você havia ordenhado. Uma coisa muito interessante que muitas vezes as mamães não param para pensar ou não são bem orientadas é que o leite que você retira, que você ordenha pela manhã, você vai colocar no freezer com aquela data e com a hora que você tirou pela manhã. Esse leite deve ser ofertado para o bebê num período da manhã e não no período da noite, porque a questão hormonal influencia o ciclo circadiano, o noturno e o diurno, influencia os hormônios que vão estar presentes nesse leite. Então você não deve ofertar o leite que você tirou, que você ordenhou pela manhã à noite, porque o bebê pode sofrer influência e interferir no sono do bebê. Ok? Esse leitinho materno que você ordenhou, colocou no seu freezer, ele tem uma validade de 15 dias. Então, no período próximo que você vai voltar ao trabalho, você pode colocar esse leite. E uma dica também que eu acho que ajuda muito as mães é você fazer um contato no banco de leite da sua cidade. Existem bancos de leite humanos maravilhosos no Brasil que podem te auxiliar nesse processo. Então você pode pasteurizar o seu leite. Você pega todas as orientações no banco de leite, ordenha, leva para o banco, pasteuriza, porque aí ele tem uma validade muito mais longa, de meses aí, por volta de 6 meses, e você vai poder ordenhar, ofertar para o seu bebê o seu leite ordenhado, pasteurizado pelo banco de leite. E aí a mãe não consegue amamentar. Por exemplo, o neném não quer mamar, a mãe não tem leite. Então, partiu fórmula, é isso? A mãe que não consegue amamentar o filho, por algum motivo, infelizmente isso não aconteceu, ela vai utilizar a fórmula infantil. A criança vai ser alimentada por alguma fórmula infantil. Existem fórmulas infantis no mercado seguras e adequadas para um bebê até 1 ano de idade e até um pouco mais de 1 ano de idade, para aqueles que ainda precisam por algum motivo. Então, se a criança, infelizmente, não recebeu leite materno, ela vai receber a fórmula infantil e aí cabe ao profissional que acompanha essa criança sugerir a fórmula mais adequada para cada criança, porque tem vários fatores que envolvem a escolha da fórmula infantil. E tem mais. As mães que começam a trabalhar quando o bebê faz 4 meses. Como é que acontece essa questão da alimentação? Como é que a gente faz? Começa com as comidinhas... Eita, o que tá vendo? Começa com as comidinhas já? A alimentação complementar é uma coisa também que deixa, às vezes, as mamães com muitas dúvidas. A Organização Mundial de Saúde fala que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de vida. E de fato é isso que a gente preconiza, é isso que a gente tem trabalhado arduamente, porque o leite materno é o melhor alimento, é o mais adequado para o bebê, de forma integral até os 6 meses de vida, ou seja, só leite materno, não tem que tomar chazinho, não tem que tomar aguinha, tudo que o bebê precisa até os 6 meses está no leite materno. Depois dos 6 meses, a gente inicia com a alimentação complementar, até 1 ano, depois de 1 ano essa criança vai estar comendo de tudo, tomando leite materno, se desenvolvendo bem, e aí a gente sugere, a gente preconiza que esse aleitamento seja até 2 anos ou mais.
Algumas mães precisam trabalhar por volta de 4 meses, isso é uma pena. É triste saber que se a gente preconiza até os 6 meses, essa mulher não pode ficar com o filho 6 meses em casa, e isso prejudica muito e é uma causa muito, é um fator que tem prejudicado muito a gente conseguir aí resultados melhores no nosso país em relação às estatísticas de aleitamento materno exclusivo. Mas a pergunta é sempre essa, assim, eu tenho que voltar a trabalhar. E o que eu vou fazer para continuar extraindo o leite para o meu bebê, para continuar oferecendo leite materno para o meu bebê? O que eu trabalho no meu consultório com as minhas pacientes eu oriento as mães que vão voltar a trabalhar, às vezes elas voltam com 4 meses, 4 meses e meio, às vezes 5 meses. Então eu oriento essas mães a começarem a estocar o leite materno, para quando ela voltar, a gente tentar num período maior ainda manter esse aleitamento materno, que seja via um copinho ou de outra forma, se não for possível no copinho. Mas a gente vai fazer como? Começa a estocar esse leite lá para o 2º, 3º mês. No 3º mês de vida você já começa a estocar esse leitinho. No Brasil, a recomendação é que o leite que você ordenha, que você ordenha manualmente em casa ou através de bombas, você pode deixar no seu freezer por até 15 dias. Então, no período próximo ao período que você vai voltar a trabalhar, você começa a tirar o leite, extrair o leite e colocar a data, coloca no vidrinho e põe no seu freezer. Eu acho que essa é a melhor alternativa. E aí você vai mantendo esse aleitamento até os 6 meses. É verdade que tem criança que mostra pra gente que já quer comer, porque eu lembro que o Arthur foi muito assim. Com 4 meses ele já queria o que estava no meu prato. Ficava, tava louco pra eu dar aquilo que estava no prato. Aos 5 meses, a pediatra do Arthur já inseriu alimentação pra ele. Ele começou a comer frutinhas. E aí ele começou a comer e tal. Aos 6 meses ele já almoçava. E aí, isso tá certo, Andréia? Alguns profissionais optam por começar a alimentação complementar um pouco antes dos 6 meses, sugerindo que a criança já está apta porque ela já coordena o movimento de tocar naquele alimento e levar até a boca, ela já demonstra muito interesse pela alimentação da família, ela sustenta o pescoço, a criança está firme, uma criança bem amadurecida, e de que esses profissionais não veem, essas escolas que defendem a introdução um pouco antes dos 6 meses, não veem problema se a criança está apta, com essas características que eu tenho falado aqui, a receber essa alimentação um pouco antes. E muitas vezes porque a mãe vai voltar ao trabalho e eles não têm o que fazer em relação a isso. Eu defendo a questão da gente manter os 6 meses do aleitamento materno exclusivo e de que, se houver a necessidade de começar um pouco antes, no 6º mês, mas com 5 meses completos e alguns dias, algumas semanas, a gente avalia de forma individual, coloque ali na balança o que é melhor para essa criança. Às vezes é uma mãe que não conseguiu extrair o leite materno de nenhuma maneira, então você vai ter que optar ou introduzir nessa fase uma fórmula infantil ou iniciar um pouquinho antes dos 6 meses completo a alimentação complementar, mas eu acho que isso só avaliando a criança, a situação da família, para dizer o que é melhor para cada um. O que a gente contraindica absolutamente hoje é essa alimentação muito precoce. Então a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que antes dos 4 meses é muito precoce. De 4 a 6 vai depender de cada situação, se realmente houver necessidade, mas sugerindo que se chegue até os 6 meses de vida. E nós contraindicamos o início da alimentação complementar com o suquinho. Quando você oferta um suco para um bebê pequeno, o suco não tem fibras, o suco tem um índice glicêmico maior do que a fruta, o suco diminui a aptidão da criança por mastigar, porque ele facilita a vida da criança, dificulta a aceitação da água depois. Então, de fato, nós não recomendamos a introdução da alimentação complementar com suquinhos. Nos Estados Unidos proscrito, ou seja, é contraindicado o suco para menor de 1 ano, para menores de 1 ano. No Brasil nós temos uma tendência a sugerir essa recomendação de que o suco só seja iniciado mais tarde, se de fato for necessário, porque a gente sabe que é muito mais saudável para todos nós ingerirmos a fruta in natura do que consumirmos o suco.
os sucos, ok? Então eu acho assim, cada caso precisa de fato ser avaliado individualmente, mas eu sempre luto para que a gente se aproxime dos 6 meses de vida, na impossibilidade dos 6 meses, que cada caso seja avaliado de uma maneira muito particular e com muita sabedoria. Eu acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas. A gente parou aqui o quê? No 4, 6 meses, né? 4, 6 meses do neném. E esse vídeo vai continuar, vai seguir respondendo perguntas ainda sobre alimentação. Na semana que vem a gente vai falar a partir dos 6 meses do bebê, tá? Como é que a gente segue na alimentação do nosso filho, o que a gente deve ou não fazer, como preparar as sopinhas do neném, a gente dá amassadinho, dá a papinha, o bebê vai engasgar, não vai engasgar, até quando a gente começa com aleitamento materno, enfim. Vamos tirar todas essas dúvidas semana que vem e a gente aguarda vocês, tá bom? Beijinho!